Olá, paz e bem. Estamos aqui para mais uma aula de história e hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento das cidades. Na aula anterior nós vimos cidade e campo, a área urbana e a área rural. Todas elas juntas formam um município. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento das cidades, né? As áreas urbanas, o crescimento. E a gente pode perceber o quê? Que lá no período colonial, um grande avanço, né? Existiam apenas alguns tipos de comércio, nós vamos ver isso na aula de hoje também. Né? Hoje nós temos uma variedade enorme de comércio, né? Das nossas cidades, temos lojas, cinemas, teatro. Naquela época não existia nada disso. Então a gente vai ver esse desenvolvimento dessa época até os dias atuais. Na página 46, a gente pode ver aqui que a foto da cidade, olha aqui, ó, vou mostrar para vocês, de Macapá, né? É a vista aérea da cidade de Macapá. Olha lá, tá vendo? Aqui a gente tem um forte, é a fortaleza, né, de São José do Macapá. E aqui atrás, o município todo de Macapá. Ó, isso aqui não existia no período colonial. Não existia essa parte aqui. Só existia essa parte, que era o forte, tá vendo? Para que esse forte existia? Quem sabe? Ele existia para guardar áreas territoriais, né? Era para proteger, para não ter invasores na cidade. Tá vendo que em volta tudo tem uma construção como se fosse para proteger? Tá vendo? Para proteger. E eles ficavam, geralmente os fortes, eles ficavam em locais estratégicos. Tá vendo aqui na pontinha? Ele tinha um acesso para ter uma boa visão do horizonte. Daqui eles conseguiam ver tudo em volta. Para quê? Para controlar a chegada de pessoas estranhas. Para não deixar entrar, tá vendo? Não deixar entrar estranhos na cidade. Então os fortes eram geralmente construídos assim, na pontinha, dessa forma, murado, para que não entrassem os estranhos, né? Eles assustassem, afastassem de alguma forma. E ao longo do tempo, olha como cresceu a cidade, o município de Macapá. Tá vendo? No período colonial, se manteve a construção, ó, do forte. Mas logo após, foi crescendo. Indústrias, comércios, moradias. Olha o tamanho que ficou, olha a quantidade de construções. Tá vendo? A gente vai fazer... Tem na página 139, a gente vai ter uma miniatura do Forte São José. É legal essa atividade. Você vai destacar e montar ele. Você vai poder ver na sua mão como é que era feita a estrutura do forte, tá? E depois que você fizer essa estrutura e montar, você vai tirar uma foto e mandar pra tia lá pelo Instagram, pra tia ver como é que você fez, tá? E aí você vai ter uma noção de como era a construção desse forte. Né? Temos o forte lá aqui em Cabo Frio também, né? O Forte São Mateus, que era o mesmo objetivo, de proteger e afastar os inimigos invasores nas terras. Em Macapá, também, lá no Amapá, nós temos aqui essa figura que mostra, tá vendo? E depois a população cresceu muito, olha bem, tá vendo? Cresceu muito. Aqui na página 47, a gente tem aqui, né, o desenvolvimento do comércio. A gente pode perceber como era diferente. Olha essa imagem aqui. Olha essa imagem aqui. Olha como era o comércio antigamente. Tá vendo? O que a gente pode, olhando para essa figura, a gente pode ver, descrever. Isso é uma figura da época, do Brasil colonial, né? Onde tinha os escravos, os senhores. Então, assim, olha como era o comércio. O comércio não tinha açougue, não tinha mercado, não tinha teatro, não tinha cinema, não tinha loja de roupa. Era tudo focado num só, chamado armazém. Olha isso. Tá vendo o armazém? O armazém era uma porta bem larga que vendia de tudo lá dentro. E olha só as pessoas que estão lá, ó. Pessoas conversando na entrada, no interior. Era frequentado por todos. A gente pode perceber também que não só o armazém vendia coisas. A gente vê umas mulheres com cestos na cabeça, tá vendo?
com frutas. Provavelmente essas mulheres também estão vendendo. São vendedoras de frutas, tá vendo? Aqui a gente vê uma mulher branca conversando com uma mulher negra que também provavelmente está vendendo frutas para ela, tá vendo? Ou frutas ou qualquer tipo de mercadoria, são os vendedores ambulantes. E aqui atrás a gente tem as mulheres com tabuleiro também no chão, tá vendo? Preparando alguma coisa. Então, o comércio, naquela época, era assim. As pessoas tinham o armazém, que abria cedo, que vendia todo tipo de mercadoria nesse local. E fora isso, as pessoas tinham os vendedores ambulantes. E geralmente esses vendedores ambulantes eram os escravos. Só que assim, os escravos, eles tinham um dono. Os senhores dos escravos. Então, o que o escravo vendia não ficava para ele só. Ele tinha que dar uma parte do que ele vendia para o senhor dele. Ele era liberado para vender, tipo, aquele cesto na cabeça. Eu vou vender aqui umas frutas. Passar o dia na rua com aquele peso, eu vou vender tudo. Vendi. O dinheiro que eu arrecadei não era só para ele. Ele tinha que dar uma parte para o senhor dele, tá? Então, esse comércio é o passado, como foi no passado, né? Lá nas primeiras cidades brasileiras era assim, era um armazém com tudo dentro, não existia um para cada coisa. E como é hoje? Hoje nós temos a farmácia que vende remédio, perfumes, nós temos o hortifruti que vende as frutas, nós temos a loja de roupa que vende roupa, nós temos a loja de calçado que vende calçado. Então temos a indústria, o comércio cresceu muito, né? Cresceu e se expandiu, a população cresceu também, então modificou bastante. E nessa época, era só o armazém que vendia de tudo e também tinha vendedores ambulantes. Mas até pouco tempo, eu acho que ainda existem pessoas vendedores ambulantes, tá? São pessoas autônomas que vendem para si. Vamos supor, a tia Ana Cláudia comprou vários produtos para revender. Tá certo? Tá certo, é um tipo de comércio. Eu tenho esse direito, eu posso fazer isso. Aí eu vendo para as pessoas e o dinheiro, o lucro, vem para mim. Mas na época do Brasil colonial, existiam isso aqui, existia, ó. Eles estavam vendendo as frutas, tá vendo? Com o cesto na cabeça. Tá vendo aqui ela? Só que o dinheiro arrecadado não era para ela só. Tinha que dar uma parte pro senhor dela, que ela tinha um dono, tá bom? Então aqui, ó, vamos para a página 48, que a gente vai falar como se vendia e como se comprava, né? Então, eles vendiam o quê? Nós já falamos até sobre isso, né? Eles vendiam o quê? Vendiam carvão, olha aqui, ó, na página, lá em cima, no primeiro parágrafo. Eles vendiam lenha, carvão, leite, pão, aves, vassouras e muitos outros produtos dentro do armazém. Tudo dentro do armazém. Tia, mas misturava comida com vassoura? Misturava. Misturava grãos, arroz, eram sacos assim grandes, com feijão, arroz, farinha. E aí o dono do armazém, ele pegava um copo, como se fosse um copo de medida, e colocava e botava numa balança. A balança tinha dois negócios assim, ó. Aí botava para ver o peso. Botava 1 quilo do lado de cá, 1 quilo de peso, e botava a farinha. Quando equilibrava, é porque ali tinha 1 quilo. Entendeu? Então, bastante tempo, durou esse tipo de armazém. Existiam armazéns. Até pouco tempo existiam armazéns. A avó da tia Ana Cláudia teve um armazém. Ela conta essas histórias. Ela acordava cedo, e tinha os sacos, e tinha linguiça, tinha tudo no armazém. Então, assim, geralmente não tinha muita loja, muito armazém. Então, tinha um armazém naquele bairro. Então, todo mundo ia comprar lá. Era tipo um ponto de encontro de todo mundo. O comércio era assim. Os senhores iam para lá. Ficavam conversando, ali comiam, bebiam, compravam alguma coisa e iam para suas casas. Então, era um ponto de encontro. Né? Aqui a gente tem a imagem da evolução desse comércio. Olha só, que interessante, ó. Na época da escravatura, um vendedor ambulante, depois um vendedor ambulante em outra época, e nos dias atuais, um vendedor ambulante também. Tá vendo? Os três são vendedores ambulantes, mas cada um numa época diferente. Então a gente vê as características. Olha, não tinha luz, ele carregava uma lamparina para trabalhar à noite. As roupas de escravo e o cesto lotado de coisas, tá vendo? Sempre na cabeça.
assim como as escravas faziam. Só que eles não tinham lucro para eles entregavam para os senhores dele uma parte desse lucro. Aqui nós temos uma outra época, já com uma roupa diferenciada, chapéu, e ele já encontrou uma nova forma de carregar a mercadoria no ombro, tá vendo? Então, também é um vendedor ambulante. E aí que nós temos uma outra época. Aqui a gente mostra uma época mais atual. E a gente até hoje vê pessoas assim na rua, não é? Vendendo com carrocinhas, vendendo com barraquinhas. São os vendedores ambulantes, tá vendo? Então, a gente percebe que teve uma evolução no comércio, mas assim, algumas características foram mantidas, assim como essa dos vendedores ambulantes, né? E eu acho que você, aqui no número 4, está perguntando se você conhece vendedores ambulantes. Aqui você vai estar falando da sua experiência, tá? É uma resposta pessoal. Se você conhece vendedor ambulante, o que eles vendem, se sua família compra, se sua família ajuda essas pessoas que vendem por conta própria. Então você vai relatar a sua experiência, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um e até a próxima aula.